Então, essa semana tem fundamentalmente dois assuntos. Tá? Um é uma repetição, um reforço do que já foi tratado na semana passada, múltiplos quantificadores, mas saibam que cai no teste também. Tá? Mas é um reforço porque é um assunto um pouquinho mais de gestão um pouco mais longa. Tá? E o assunto novo da semana é demonstrações. Então, eu vou falar um pouco sobre essas duas coisas hoje. Tá? Eu vou começar pela segunda, demonstrações, digamos, o assunto novo da semana. E vou terminar com múltiplos quantificadores, porque eu acho que é o que dá mais nó na cabeça. Então, eu prefiro deixar no final, senão depois vocês ficam cansados e aí não prestam atenção nesse outro. Esse outro, demonstrações, é claro, quando a gente fala de demonstração, isso remete a teorema, imagina uma certa situação. Tá? Mas o objetivo de a gente tratar desse assunto não é exatamente aprender a demonstrar teoremas. Tá? Isso, até porque não tem como aprender a demonstrar teoremas. Você aprende a demonstrar demonstrando. Tá? Depois eu vou falar rapidamente um pouco sobre o como demonstrar, mas não como receita de bolo, tá? Não tem isso. Mas, principalmente, o objetivo é você conseguir acompanhar ou desenvolver um argumento lógico. Tá? E que aparece não só em demonstrações. A gente vai, aqui nessa semana, fala sobre demonstrações, porque é onde isso aparece de maneira bastante explícita. Mas isso você encontra, sim, claro, nas demonstrações de teoremas e propriedades, certo? É óbvio que você encontra argumentos lógicos em demonstrações, mas quando você resolve um exercício, ou quando você estuda a resolução de um exercício, enfim, você faz ou você lê, você, espera-se, né, tem um argumento lógico por trás, né, que tem a mesma natureza do argumento de uma demonstração. Né? Quando você calcula, você tem um exercício bem simples, tem uma equação de segundo grau, acha as raízes. Né? Você está demonstrando, num certo sentido, um teorema, uma proposição do tipo, se aquela expressão quadrática é igual a zero, então x é igual a isso e isso. É um se então, se você quiser. Então, num certo sentido, você está fazendo uma demonstração. A natureza é a mesma. Ou mais em geral, quando você está simplesmente lendo, estudando, avaliando ou usando propriedades ou outras coisas, aí não aparece de maneira tão explícita, mas essa ordenação lógica, essa concatenação de argumentos aparece nisso também. Tá? Sem contar que quando você faz uma demonstração, ou seria uma demonstração, muitas vezes a compreensão daquele assunto, daquela coisa, aparece justamente ali. Tá? É aquela que te dá a luz para você falar, tá, você tem uma compreensão melhor. Mas isso é um outro lado. Quer dizer, a gente vai tratar, olha essa proposição como se demonstra, mas o objeto não é tão restrito assim. Quer dizer, essa é quase como se fosse um aspecto, naquela primeira fala inicial que eu fiz, aspecto linguístico. Tá? É uma estrutura lógica que aparece em todas essas situações, em praticamente tudo que você faz em matemática. Então, a ideia é fazer vocês observarem com um pouco mais de cuidado como é que as estruturas mais básicas, né, dessa linguagem lógica, tá certo? Esse é o objeto do propósito, tá, desse tópico dessa semana. Tá? Então, claro que você pode aprender também a demonstrar, a gente vê demonstrações ou pede para vocês fazerem demonstrações, mas o objetivo é um pouco mais além disso. Tá? Quando a gente olha para uma demonstração, então agora eu vou falar de demonstração só, tá? De demonstração de teoremas, de propriedades, de proposições, mas tenha em mente que o nosso objetivo é mais diluído. Não vou nem dizer mais amplo, mais diluído. Né? Mas vamos falar de demonstração, então. Tem um pouco a ver com a conversa inicial, né? É que tem sempre aquela coisa, você vai ver um exercício e começa, mostre que bateu o pânico, né? Dá calafrio, arrepios, ânsia de vômito. Calma. Né? Primeiro, ao fazer
ou tentar fazer, ou ao ler uma demonstração, tem sempre várias camadas. Tá? 3 camadas, vou colocar. Uma, meio óbvia, que é o objeto dessa semana, é a camada lógica, a argumentação, né, a concatenação de argumentação que tem nessa demonstração. Seja ela curtinha ou de 300 páginas. Tem essa camada, óbvio, que amarra tudo isso. Mas tem, principalmente, uma camada conceitual, né, todos os conceitos envolvidos, as ideias que ali aparecem. Esse é o recheio mesmo da demonstração. Tá? A parte mais importante, em geral, é essa. Se não amarrar, logicamente, não funciona, mas as ideias moram principalmente aí, junto com a outra camada técnica. Né? Tem técnicas mesmo que você está trabalhando num certo contexto, né, de matemática, tá? Polinômios, você vai usar técnicas, coisas específicas de polinômios, propriedades, enfim, coisas, né, de polinômios para poder desenvolver certas coisas. Nem que a técnica seja mera aritmética, fazer contas, né, de soma, de multiplicação e tal. Você usa também a parte técnica da demonstração, digamos assim, até contas, né, ou fórmulas e tudo mais. Em geral, tem essas 3 coisas. Então, também, na hora de você olhar para uma demonstração ou tentar fazer uma demonstração, é bom você distinguir isso. Essas 3 camadas, não coincidentemente, têm relação com aquelas 3 categorias que eu coloquei na conversa inicial, que não foi gravada, ou foi gravado, já não lembro mais. Essa parte foi gravada. Não foi gravada por outros vídeos. Aquelas 3 categorias, conceitual, linguístico e técnico, né, que o linguístico é essa parte lógica aqui, eu posso considerar, num certo sentido, linguístico. Tá? Tem também lá do conceitual e técnico, mas fundamentalmente a língua da demonstração, parte da linguagem é lógica. Né? Parte da linguagem está na parte conceitual também, as expressões que a gente usa para descrever esses conceitos envolvidos. Né? Então tem sempre isso. E na hora de fazer uma demonstração, às vezes também de ler, o desenvolvimento propriamente dito de uma demonstração está nesses 2 caras. Tá? A lógica tem um papel fundamental, que é o que dá consistência ao seu argumento. Mas as ideias moram todas aí, tá? Na parte conceitual e na parte técnica. Então, não só na hora de fazer, mas principalmente na hora de ler uma demonstração, é daí que você vai extrair as ideias. Tá? Daí que você vai extrair a compreensão. Tá? A lógica ajuda você a entender o que vem antes e o que vem depois. O que você está assumindo, o que você está demonstrando. Né? O que é causa, o que é premissa, o que é consequência. Mas as ideias estão aí. Né? E aí eu acho importante dizer, aí vamos para o, entre aspas, o como fazer, porque tem sempre esse bloqueio. Não sei demonstrar, como é que eu demonstro isso? E não sei, desisto. Né? Mas assim, eu vou colocar aqui 3 situações típicas de uma demonstração. Tá? Uma primeira, e vou dar exemplos de cada uma delas, bem simples. Tá? Algumas demonstrações são mera tradução, é uma mera leitura. Você só lê o que significa e escreve aquilo e chega na demonstração. Não tem ideia nenhuma. Você só tem que saber do que você está falando. Né? Claro, isso é o mínimo, né? Você vai ler uma sentença, se eu disser algo para vocês, né? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo, que eu estou falando, no mínimo vocês têm que entender o significado das palavras que eu estou usando. Se não entender isso, claro, vocês não vão entender o que eu estou querendo dizer. Né? Então, numa expressão matemática, vale a mesma coisa, em particular, numa demonstração de uma proposição, de uma propriedade. Né? Você tem que entender o que está sendo dito ali, os termos. E esse tipo de demonstração, praticamente a leitura já dá conta da demonstração. Eu vou dar um exemplo logo em seguida. Tá? Em geral, porém, precisa de alguma ideia. Não basta só ler. Tá? Mas, em muitos casos, a ideia é natural. Naquele contexto, naquele tipo de problema que você está estudando, certas ideias são recorrentes. Faz parte do seu aprendizado daquele tópico. Você também ter essas técnicas ou essas ideias já na ponta dos dedos, porque é natural daquele contexto. Né? Também vou dar um exemplo daqui a pouquinho. E, por fim,
Aí sim, tem umas demonstrações que você tem que ter umas sacadas. Tá? Não basta você entender tudo sendo dito, não basta você conhecer todas as principais propriedades daquele assunto. Se você não tiver aquela sacada, uma ideia particular, que você acordou com ela, sabe lá como, você não vai conseguir dar conta da demonstração. Muito bem. Vou dar exemplos, mas antes de mostrar os exemplos. O que se espera de vocês, na lista de exercícios, nos quiz, etc., são principalmente as duas primeiras situações. Muitas é só a primeira. Se você souber do que está falando, você já deveria saber demonstrar. E algumas que precisam de uma ideia que faz parte do contexto. Precisa de ideia, mas você não precisa estar inspirado naquele dia. Basta você ter um mínimo domínio da coisa que você poderia achar a solução. Mesmo assim, mesmo nessa segunda, a gente não pisa muito, porque o objetivo desse curso em particular não é que vocês saibam demonstrar. Muito mais importante, por exemplo, que vocês saibam entender uma demonstração do que saber fazer uma demonstração, analisar uma demonstração. Porque não é isso também, saber demonstrar é como várias outras coisas na vida, é experiência, gente, não tem fórmula, não tem. Então vocês hoje, com a idade que vocês têm, vocês lidam com certos problemas que há 10 anos vocês não saberiam lidar. Por quê? Que vocês aprenderam, vocês leram um manual, um tutorial no YouTube? Não, vocês amadureceram, vocês tiveram várias experiências, essas experiências alimentaram a intuição de vocês, né, e vocês com essa intuição conseguem lidar com certas situações específicas. Né? A intuição ela é alimentada com o tempo, tá? Ela não é como é que você falou? Está faltando um termo. Não é algo inato, né? Eu sou um gênio, olha só que ideia eu tive. Não, intuição é alimentada com a experiência. Tá? Deixa eu mostrar 3 exemplos só para vocês visualizarem isso que eu estou querendo dizer. Tá? Não interessa tanto as propriedades e nem a demonstração, essa situação que eu quero ilustrar para vocês entenderem bem e conseguirem visualizar esse tipo de coisa, eu acho que é útil na hora do estudo. Tá? Primeiro exemplo, se NM são pares, 2 inteiros pares, então a soma é par. Propriedade bem comum. Né? Como é que eu posso demonstrar isso? Eu não vou escrever muito, vou escrever só o mínimo. N par quer dizer que se escreve como 2 vezes um certo número, é o dobro de um número. Porque o número par ele é divisível por 2. Então, ele tem um fator 2 aqui e um outro fator que não interessa. M é par, significa que ele é 2 vezes alguma coisa. Estou chamando de H. Isso aqui não é um N, não, isso aqui é um H. Tá? Se eu fizer a soma, já vou colocar aqui direto. Eu vejo que a soma também é 2 vezes alguma coisa. Reparem que, fundamentalmente, eu estou só lendo. Eu estou usando o que significa ser par. Não estou usando nenhuma ideia aqui. Se quiser, uma propriedade que estou usando é distributiva, para colocar 2 em evidência aqui. Mas isso, digamos, já faz parte do nosso automatismo já há muito tempo. Mas, fundamentalmente, o que eu estou fazendo nessa proposição é ler os significados. O que significa N ser par? O que significa M ser par? E essas são as minhas premissas. E o que significa N mais M ser par, que é o que eu quero provar. Só usei isso. Então, não tem nenhuma ideia aqui. Tá? Isso que eu quero dizer, esse aqui é um exemplo de uma demonstração que é mera leitura, mera tradução do que está ali. Você consegue visualizar esse tipo de coisa que não tem técnica nenhuma aqui, não tem ideia, sacada nenhuma? Deixa eu ver se tem algum comentário enquanto isso. Aparentemente não. Quer dizer, aparentemente não tem comentário. Mas aparentemente ninguém quer fazer um comentário. Vamos ver um exemplo da segunda situação. Que precisa ter uma ideia, não dá só para fazer uma leitura, né, do que está escrito. Mas a ideia é natural no contexto que se apresenta aqui. Para quem não viu os vídeos ou a lista, isso aqui significa que 3 é um divisor desse número. Não é uma operação de divisão, é uma situação. Né? É uma condição. Diz 3 é um divisor do número que está aqui. Então, a minha hipótese é que 3 é um divisor desse número, n vezes m. N e m são 2 números
inteiros que satisfazem, quer dizer, para os quais eu quero provar essa implicação. Tá? Então, vou colocar, deixa cá aqui mesmo. Tá? O produto de NM é um múltiplo de 3. Isso que significa isso. Até aqui é uma leitura. Né? Eu quero concluir também que N é um múltiplo de 3, 3x, sei lá, e M é um múltiplo, né? Ou M é um múltiplo de 3. Isso é o que eu quero concluir. E aqui também só estou fazendo leitura. Mas eu não consigo concluir isso diretamente só com esses elementos. É muito pouco. Né? Aqui, não é importante que vocês absorvam a demonstração em si. Tá? Eu quero ilustrar o que eu estou usando. Né? Eu vou usar uma ideia que é bastante natural quando a gente trabalha com coisas de divisibilidade, que a gente aprendeu lá no começo da nossa vida acadêmica, lá no Fundamental 1, divisão euclidiana. Se você divide um número por outro, tem um quociente e um resto. Né? Então, se esse número n, que eu não sei qual é, se eu fizer a divisão euclidiana, né, por 3, eu vou ter um quociente, vou chamar de A esse quociente, e um resto R, né? Sendo que R é 0, 1 ou 2. Lembra lá atrás, primeiro, segundo ano, lembra quando a gente faz essa porcaria aqui? Você tem um quociente e um resto. M, 3, vou chamar de 3B mais um resto S. Eu estou usando letras diferentes, porque são coisas diferentes. Eu não posso usar R aqui, tá? Se eu usar R, eu estou dizendo que essas duas coisas são iguais. Eu não posso falar isso, são coisas independentes. Então, essa é a ideia que eu estou usando. Eu vou continuar só para quem for curioso não ficar... E aí, o que eu faço com isso? Mas chama atenção. Aqui sim eu estou usando uma ideia. Isso não é só mera leitura. Mas essa ideia é natural. Assim, quando eu trabalho com divisibilidade, essa é uma das coisas que eu posso usar, porque ela faz parte natural desse contexto. Então, ok, eu tenho que ter uma ideia, não é só ler. Tem que ter uma ideia, então, de repente, se eu tiver um dia meio ruim, não vou ter essa ideia. Mas é uma ideia natural, não é uma sacada, não é uma coisa que eu tirei da cartola. Né? Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Só para completar aqui, quando eu fizer, eu vou fazer rápido, tá? Porque me interessa. O produto, eu vou ter 4 parcelas, né? Esse cara vezes esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Se eu juntar tudo, eu vou ter um múltiplo de 3. 3 parcelas são múltiplos de 3. E a última é RS. Tá? Então, eu sei... Perdão. Aqui. Eu sei que esse cara é 3K. Se eu passar o 3C para esse lado, eu concluo que esse número aqui é um múltiplo de 3. Né? Esse número eu não sei qual é, mas eu sei quais ele pode ser. Né? Esses caras são 0, 1 ou 2. Os produtos que eu tenho aqui, ou dá 0, ou dá 1, ou dá 2, ou dá 4. Se eu pegar um número aqui e um número aqui, e multiplicar, vai dar 0, 1, 2 ou 4. Não tem outra solução possível. O único desses números que é múltiplo de 3 é o 0. 1 não é, 2 não é, 4 não é. Então eu concluo que RS é igual a 0, ou seja, ou R é 0, então N é múltiplo de 3, ou S é 0, e portanto N é múltiplo de 3, ou ambos. Essa é a conclusão. Mas eu não vou me deter na conclusão, porque não interessa isso. Me interessa mostrar que, nesse caso, eu tive que ter uma ideia para poder fazer a demonstração. Mas a ideia é bastante natural, no contexto do problema estudado. Tá? E é esse aspecto que eu quero chamar a atenção para vocês. E o último exemplo, que vocês têm, eu acho que na lista de exercícios, eu não lembro, num dos coisas até... Tem um exercício em que tem a demonstração de que existem, aqui está escrito, existem infinitos primos. Tá? Aqui eu estou usando existe no sentido da abreviação, não de quantificador. Tá? Trocando pela palavra existe só, que nem o não existe antes. Tem um exercício aí da lista, ou do quiz ou do teste, não vou lembrar agora, que mostra uma demonstração desse teorema de Euclides, né, chamado teorema de Euclides, e pede para vocês comentarem alguma coisa, eu não vou entrar no mérito. Né? E eu vou mostrar só um pedaço dessa demonstração para mostrar que aqui precisa de uma sacada. Não basta só você saber o que significa número primo, né, e
tentar usar as coisas comuns do contexto de primos. Aliás, a gente está muito mal na fita em relação a primos, né? A gente conhece muitos primos, mas a gente não conhece, e acredito nem vai conhecer, uma fórmula para determinar todos os primos, enfim. Aliás, a nossa ignorância no assunto é, inclusive, útil. Boa parte dos sistemas de segurança na internet estão baseados na nossa ignorância sobre números primos. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Aqui eu descobri que tem um ponto laranja perdido no meio do oceano. Fiquei. Aqui a demonstração vai seguindo, né? Num certo ponto da demonstração, o indivíduo tem um conjunto de primos, um número finito de primos, 20, 40, 1 milhão, não interessa o número de primos. E aí ele pega e fala assim, considere o seguinte número. Essa demonstração clássica desse teorema, bom, essa não estou fazendo a demonstração, estou mostrando um pedaço dela, recortei. Pega esse número, o produto desses caras mais um, e depois continua a demonstração. Gente, essa expressão aí, ela serve para essa demonstração. Ela é uma sacada. É uma ideia que foi muito fundamental para demonstrar esse teorema. Mas, assim, dependeu dela. Em qualquer livro sobre números primos que você pegar, você não vai encontrar uma expressão desse tipo, a não ser na demonstração desse teorema. Mas não é uma coisa natural do contexto de primos, do estudo de primos, trabalhar com essa expressão. Isso é uma sacada. Aí, sim, essa é uma demonstração que, se você está inspirado, você consegue. Se você não está, você não consegue fazer. Ler, sim. Entender, sim. E aí você fala, olha só que ideia legal o cara teve. Mas, então, esse tipo de demonstração não tem receita para elas. Você não sabe se vai conseguir fazer ou não vai conseguir fazer. Aliás, boa parte do trabalho dos matemáticos é demonstrar teoremas, né? Então, se a gente tem ainda que demonstrar, é porque a gente não sabe como demonstrar, provavelmente porque depende de uma sacada. Senão alguém já teria demonstrado algumas coisas. E tem vários, muitos teoremas que continuam em aberto há bastante tempo. Certo? Tudo bem até aqui?